Programa 9. Você é intolerante? Intolerância é uma atitude lamentável sobre todos os pontos de vista, constituindo-se na não aceitação do pensar, falar e agir de outras pessoas. Encontramos-la entre torcedores desta ou daquela modalidade esportiva, entre representantes deste ou daquele grupo humano que não aceita o comportamento de grupos sexuais com comportamento exótico ou diferente do seu, entre partidários deste ou daquele político, entre representantes de raças diferentes, entre outras situações. Nos anos 80, por exemplo, uma facção racial do país chamado Ruanda, na África, exterminou em menos de 48 horas, a golpes de falcão, mais de 1 milhão de criaturas entre crianças, jovens, milhares, mulheres, homens, por considerá-los inferiores. A mais lamentável de todas as intolerâncias, contudo, é a intolerância religiosa. Esta, presente desde o princípio dos tempos, tem na história eloquentes exemplos. A própria história de Jesus ganhou aspectos de dramaticidade pela intolerância dos representantes do judaísmo contra as ações beneméritas em favor dos menos favorecidos praticados pelo grande líder espiritual. Ao longo do tempo, a história colecionou episódios sangrentos em nome da fé de uns em prejuízo da de outros. As guerras das cruzadas consumiram 100 anos de lutas contra os então chamados hereges. A Inquisição em Portugal e Espanha foi responsável pela morte de centenas de judeus. A noite de São Bartolomeu dizimou milhares de seguidores do nascente protestantismo. No início do século XX, há inúmeros registros de intolerância religiosa nos países onde o islamismo predomina, não apenas entre os dois grandes grupos rivais representados pelos sunitas e xiitas, mas também contra simpatizantes ou seguidores de outras crenças. No Brasil, a intolerância religiosa também se faz presente na inaceitação de uns em relação aos outros entre os aspectos e adeptos das diversas escolas religiosas que polarizam a atenção de várias pessoas. E a pergunta que precisa ser respondida é: sendo a religião o meio das pessoas encontrarem-se com Deus, será que Deus faz diferença entre os seus filhos? Existirá uma forma mais acertada de se cultuar e entender o Criador? Você já pensou nisso? Se a lógica nos diz que isso é impossível, ou seja, Deus entender que um está mais certo que outro na forma de reverenciá-lo, pois a fé cega, que é mãe do fanatismo, impede que muitos adeptos alcancem esse raciocínio tão simples. Por conta disso, nos países do terceiro mundo, ainda existe muita intolerância, sobretudo nas regiões mais distantes dos grandes centros culturais. A ignorância, como foi dito por um intelectual, é a mãe de todos os males. Você já pensou em quantos pontos de vista tivesse de reformular a sua vida, nos quais, por sinal, pensavas estar absolutamente certo? Nada é absolutamente verdadeiro em nosso pensar, passível, portanto, de revisão, reformulação sob pressão da maturidade física e intelectual, inevitável nos caminhos da vida. Mudamos conceitos, ideias sobre outras pessoas, deixando de, com os anos, de acharmos-nos donos da verdade, motivo, por sinal, de muitas discussões estéreis e inúteis, perdas, entre outros prejuízos que vamos acumulando. Agora responda: você é intolerante?